Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Robert dos Santos Argolo. Sou técnico em eletrônica, formado pelo Senai, técnico em edificações, formado pelo Instituto Federal da Bahia e atualmente sou graduando em Engenharia Civil pelo Instituto Federal de Sergipe. Aqui estão minhas redes sociais, por favor me sigam lá e vamos para a aula. Inicialmente eu quero dizer para vocês que o livro em que eu estou pegando a sequência cronológica das aulas está sendo utilizado desse livro, a cronograma desse livro. É um livro bem didático. Quem puder adquirir esse livro, o PDF ou físico, vale a pena. E hoje eu vou fazer uma introdução aos vetores. Primeiramente, nós temos que definir o que é e diferenciar o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais. Inicialmente, nós temos aqui que grandezas escalares são grandezas que possuem número, pode ser o módulo, a intensidade, o tamanho, e a unidade de medida. Então, alguns exemplos de grandezas escalares são grandezas que, em resumo, são grandezas que, quando você diz o valor dela e a unidade de medida, você não precisa saber outras informações, como é o caso da área. Se eu disser que eu tenho 10 metros quadrados, essa informação já basta, eu já tenho noção do que está sendo dito. Então, nós percebemos aqui número, ou seja, módulo, quantidade, intensidade aqui, e a unidade de medida, metros quadrados. Mesma coisa para o volume. Suponhamos que aqui fosse 30 metros cúbicos de volume. Nós temos um número e nós temos também a unidade de medida. E se eu disser eu tenho 30 metros cúbicos de um certo material, eu já sei, já tenho noção do que é, sem precisar saber de outras informações. Também podemos definir grandeza escalar o peso, que é, vamos supor, 60 quilogramas. Eu tenho um valor numérico, módulo, tamanho, e também tenho aqui a unidade de medida, quilograma. Então, agora vamos passar para as grandezas vetoriais e vemos que, da mesma forma como as grandezas escalares, as vetoriais têm número, unidade de medida, e as vetoriais elas complementam as escalares porque elas têm uma orientação. Essa orientação é nada mais do que a direção, o caminho e o sentido para onde se está indo. Vamos ver o exemplo aqui da força. Esse boneco está puxando o cachorro e a direção, ou seja, o caminho, é na direção da corda. Né? Então nós temos aqui a corda nessa direção. E o sentido pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda. Da mesma forma, vemos aqui nesse desenhozinho de rodovia. O caminho é a própria rodovia. E o sentido é ou para lá ou para cá. Ou seja, o leste ou oeste. Da mesma forma como temos outro caminho aqui, ele pode ter dois sentidos. Então percebam, se eu falar que eu apliquei uma força de 10 newtons, a pessoa pode perguntar, sim, você aplicou uma força de 10 newtons, em que sentido? Já quando eu falo eu tenho 10 metros quadrados de área, já basta por essa informação. Então, por isso você já consegue diferenciar o uso da grandeza escalar da grandeza vetorial. Vamos definir um pouco melhor o que seriam essas grandezas vetoriais com alguns exemplos. Eu tenho aqui o número, que é o módulo, ou seja, eu tenho essas três retas. Então, elas têm um certo módulo, ou seja, um certo tamanho delas. Né? Se eu medir elas com a régua, com o instrumento de medição, eu tenho o tamanho dela, ou seja, o tamanho, o módulo, o número. Tenho também a direção, aqui, e o sentido eu vou adotar. Então, nesse desenho aqui da parte 1, eu tenho aqui três retas, e dessas três retas eu peguei como exemplo a primeira reta. Ela tem aqui dois sentidos, ou seja, um caminho, ou seja, uma direção, ela pode ter até dois sentidos. Os sentidos
pode ser tanto de um lado quanto do outro, ou quanto dos dois, né? Vai depender da questão do problema. E vamos ver aqui, que esse desenho resume bastante o que nós falamos aqui. Então, a direção é o caminho, ou seja, esse tracejado aqui é infinito, essa reta é infinita. Eu tenho aqui a intensidade, que é o tamanho de onde foi percorrido, tamanho. E tenho também aqui o sentido, ou seja, para onde a seta aponta. Se é para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, aí depende da questão. Então, nós temos aqui, já dissemos, né, o exemplo aqui da rodovia. E também aqui nós temos uma animaçãozinha que se refere a isso, porque nós temos o mesmo sentido, a mesma direção, nós temos a mesma direção, ou seja, a mesma inclinação aqui, porém, os sentidos são opostos. E em vetores nós sabemos que o de maior módulo irá prevalecer. Então, esse boneco amarelo conseguirá empurrar o bloco, mesmo com esse boneco azul fazendo força. Por quê? Porque um empurra com 20 e outro empurra com 10. Então, 20 menos 10, 10. Então, esse boneco amarelo ele vai estar empurrando para lá, ou seja, para a direita, com 10 newtons. Agora que nós definimos o que são grandezas vetoriais e escalares, nós podemos compreender o que é um vetor. O vetor ele nada mais é do que um segmento de reta orientado. Então nós temos uma reta aqui. Esse é o desenho de uma reta. Se eu quiser pegar um pedaço da reta, aqui eu tenho que ter um ponto inicial e um ponto final. Vamos supor que o ponto inicial eu chamo de A e o ponto final eu chamo de B. Se eu peguei, estou dizendo que tem um ponto final e um ponto inicial, eu criei um segmento de reta, ou seja, uma reta limitada. Eu limitei a parte que eu quero da reta. Aí, o que gera esse segundo desenho, né? Eu tinha a reta muito maior aqui, separei só esse pedaço. Agora, se adicionarmos um sentido ou para a direita ou para a esquerda, nós temos um sentido, ou seja, a seta tem que estar voltada para o ponto final, ou seja, extremidade. Então, pegamos uma reta, definimos um tamanho para ela, limitamos ela e definimos o sentido, nós temos um segmento de reta orientado. Então, isso é um vetor, é um segmento de reta orientado. Agora vamos ter uma pequena noção de vetores paralelos ou colineares. São vetores que nada mais, nada menos, têm a mesma direção. Percebam aqui que o vetor B e o vetor C, representado com uma setinha aqui em cima, vai indicar que é um vetorial, é uma grandeza vetorial, vou ter essa setinha aqui. Percebam que o vetor B e o vetor C, eles possuem a mesma inclinação, mesma direção, eles estão indo para o mesmo lugar. Entretanto, o vetor A ele possui uma inclinação diferente do vetor B e do vetor C. Se traçarmos aqui uma perpendicular aqui, se traçarmos aqui uma reta, percebemos que aqui nós temos um ângulo. Já nesse aqui não tinha, nesse aqui também não. Então, percebam que o vetor B e o vetor C eles são paralelos. E em relação a B e A, eles não são paralelos entre si, nem C e nem A são paralelos entre si. Como já vimos anteriormente, podemos obter um vetor a partir de dois pontos de uma reta. Então, quando isso acontece, eu tenho uma representação de A, B, vetor AB. Isso aqui é uma grandeza vetorial, por isso tem a setinha em cima. O vetor AB, o que significa essa simbologia? Sai de A, que é o ponto inicial, até B, que é o ponto final.
de A para B. A seta sempre aponta para o ponto final. Isso nós podemos dizer que é a mesma coisa que B menos A, ou seja, final menos inicial. Ou seja, se nós temos uma reta, definimos um ponto inicial e um ponto final, se eu quiser saber qual o tamanho aqui desse vetor, se eu quiser saber isolar só essa partezinha, eu pego o ponto final menos o ponto inicial e eu tenho apenas esse segmento. E é isso que em vetores fazemos. Pegamos o ponto final, que é o ponto B, menos o ponto inicial, e encontramos o vetor que é resultante desses pontos. Agora vamos ver um exemplo mais palpável, digamos assim, do que seriam vetores definidos por dois pontos. Eu tenho dois pontos aqui em um sistema cartesiano, né? Eu tenho aqui o ponto A, que tem as coordenadas x e y, e o ponto B, que tem as coordenadas em x e y também. Eu tenho aqui 5 para x e 2 para y, ou seja, eu ando 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5 casas em x e ando 2 casas em y, ou seja, 1, 2 casas em y. Cheguei nesse ponto. Da mesma forma, fazemos aqui 4 em x, está aqui, 4 em x, e 5 em y, está aqui. Agora, nós temos que, se o meu vetor sair de A para B, ele terá a seguinte representação. Ou seja, a seta sempre aponta para o lado da extremidade, ou seja, o ponto final. Então, se for feito dessa configuração, nós temos aqui que o vetor AB, ou seja, o vetor que saiu de A para o ponto B, é a mesma coisa que B menos A, ou seja, final menos inicial. Disso nós temos que quem é o ponto B? O ponto B é 4 e 5. E o ponto A é o 5 e 2. Fazendo uma operação que nós veremos posteriormente na aula seguinte, fazendo a operação, nós obtemos que o vetor formado por esses dois pontos é o vetor menos 1 e 3. Agora, para ficar bem claro, esse menos 1 e 3, o que está significando em um gráfico, é nada mais nada menos que o quanto se andou em x e quanto se andou em y para chegar ao ponto final. As coordenadas são as coordenadas. Então, isso que vocês estão vendo aqui, menos 1 e 3, é como se eu tivesse pego esse vetor e transladado, ou seja, movimentado para a origem. Porque aqui ele não estava na origem, aqui ele estava em um ponto qualquer. Agora ele sai do zero e vai para uma extremidade. Então, nós transladamos, ou seja, movimentamos o vetor que estava daqui para cá. Agora nós temos aqui uma nova configuração, uma nova coordenada. Então, que ponto seria esse aqui? Esse ponto seria nada mais nada menos que menos 1 em x, ou seja, ele andou uma casa em x aqui, lado negativo, e 3 em y, ou seja, o vetor resultante, o vetor formado entre A e B, é esse vetor aqui representado por menos 1 e 3. Então, é dessa forma que nós pegamos dois pontos e transformamos o vetor. O que nós tivemos fazendo uma revisão que nós vimos anteriormente? Nós pegamos dois pontos, definimos a direção, traçando uma reta entre eles, e depois dizemos quem é a origem e quem é a extremidade, colocando a seta na extremidade. Então, nós criamos aqui um vetor, segmento de reta orientado. Agora nós vamos ver um pouco do que seriam as classificações básicas para saber se um vetor é paralelo, ou seja, quando ele tem a mesma direção, e quando falar em vetores paralelos, eu tenho sempre esse símbolo aqui de duas barras. E sempre lembrando que o vetor tem que ter essa setinha em cima, para representar que é uma grandeza vetorial. Então, nós temos aqui três vetores, vetor V, W e U. O vetor V, ele
é paralelo ao vetor W, que é paralelo ao vetor U. Ou seja, eles têm a mesma inclinação. Diferente se eu tivesse um vetor assim. Esse vetor ele teria uma outra inclinação. Ou seja, esse vetor, vamos supor, vetor T, ele não é paralelo a nenhum desses outros aqui. Da mesma forma, nós temos aqui o S. É paralelo ao P, por quê? Porque se eu for pegar aqui, percebo que tem uma angulação, e aqui possui a mesma angulação. Então, eles têm a mesma direção. E nesse caso aqui, eles também têm o mesmo sentido. Porém, o tamanho deles é diferente, né? O módulo deles é diferente. Mas perceba que, mesmo o tamanho sendo diferente, eles são paralelos, ou seja, têm a mesma inclinação. E também podemos ter aqui os vetores iguais, que são iguais em módulo, em direção e em sentido. Então eu tenho aqui esses dois exemplos. O vetor V é igual ao vetor, vou colocar a setinha aqui. O vetor V é igual ao vetor W, porque ele possui o mesmo tamanho. Se eu medir aqui com a régua, eu vou ver que tem o mesmo tamanho. Ele possui o mesmo sentido, essa setinha, e a direção também, mesma angulação. O vetor H e F também, vou colocar a setinha em cima, vetor V e vetor F, eles possuem a mesma inclinação, vou colocar aqui, possuem o mesmo tamanho e o mesmo sentido, então são vetores iguais. Se eu tivesse um vetor aqui em cima, e ele tivesse o mesmo tamanho, a mesma direção, a inclinação aqui, e o mesmo sentido, esse vetor ele seria igual a esses dois outros aqui. Então, não importa onde ele estiver, se ele tiver a mesma configuração, ele é um vetor igual. Nós temos também as classificações básicas para vetores que são opostos. Nós vimos anteriormente nessa figura que o vetor ele pode ter a mesma direção, porém em sentidos contrários. E é nesse caso, se eu tenho um vetor V, o vetor oposto ao vetor V é o vetor menos V, ou seja, esse sinal de menos aqui está representando o sentido contrário, está representando um sentido contrário. Então, em vetores, quando fizermos essa soma aqui, temos que pegar o de maior módulo e subtrair do de menor módulo. Isso aqui vai dar 10 newtons. Então, percebemos pela imagem que o que aplicou uma força de 20 newtons, ele se sobrepõe ao que aplicou uma força de 10 newtons. Então, vejam o que acontece. Ele empurra o que aplicou uma força de 10. Por quê? Porque ele está com a força predominante. Agora nós vamos falar um pouco de vetor unitário e versor. Eles podem confundir, ou parecer ser a mesma coisa, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem interessante. O vetor unitário nada mais é do que qualquer vetor, em qualquer direção, em qualquer sentido, que tenha módulo 1. Então, se eu tiver aqui, eu tenho esse vetor V. Ele tem módulo 1, ou seja, comprimento 1. Esse aqui é uma unidade. Se eu tiver um vetor aqui de módulo 1 também, é um vetor unitário. Se tiver um vetor aqui de módulo 1 é unitário, e assim sucessivamente. Já o versor é um vetor que possui o mesmo sentido e a mesma direção, e ainda assim é unitário. Vamos lá, que vai ficar mais fácil. Eu tenho esse vetor V. Comparado ao vetor W, ele é duas vezes o vetor W, é duas vezes o vetor V. Dessa forma, nós temos que o V ele é um versor, porque dá para formar aqui dois dele dá para formar um W, ele é um versor do vetor W. Da mesma forma, o V, por ele ter comprimento 1, ele dá para a gente ter aqui 4 dele aqui nessa reta aqui, ó, esse vetor, 4. Então, 4 vezes V é igual a U, ou seja, o V ele é um versor 4 vezes menor que U. Então, se eu pegar 4 vezes o V, eu tenho um vetor U. Então, o versor é isso. Nós temos também aqui os vetores ortogonais que formam um ângulo reto. Percebam aqui que eu tenho o vetor V e o vetor U. Nesse caso aqui, o vetor V
e o vetor U. Entre eles, eu tenho aqui um ângulo de 90, ou seja, eles são ortogonais. Da mesma forma, aqui eles estão encostando um no outro, mas não necessariamente precisa encostar. É só a direção, que é o caminho, está fazendo um ângulo de 90, então está mais ligado à direção do que o vetor tocar um no outro. Faz uma projeção, vê se forma um ângulo de 90, se formar, esses são ortogonais. Também nós temos aqui as classificações para os vetores que são coplanares. Esse co está significando aqui iguais e planares está representando aqui planos, ou seja, planos iguais, mesmo plano. Então nós temos aqui um exemplo do vetor W, o vetor V e o vetor U. Todos eles podem ser localizados no plano π. Ou seja, esse plano aqui, ó, essa superfície. Todos eles estão nessa superfície. Já nesse exemplo 2 aqui, ó, V e U eles estão nessa superfície. Porém, o vetor W ele não está na superfície, ou seja, V e U eles estão no mesmo plano, ou seja, eles são coplanares. Porém, se eu pegar V e W, eles não são coplanares, pois estão em planos diferentes. Pois é, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido a mensagem e tenham gostado. E se gostaram, se inscreve no canal e dá um like para poder fortalecer o trabalho. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Aqui estão minhas redes sociais novamente. E é isso. Na próxima aula, nós veremos algumas atividades para poder fixar essa teoria que nós vimos. Forte abraço, até a próxima.